Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural, na nossa série de programas especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. O nosso tema de hoje é responsabilidade social. Termo que começou a ser dito lá na industrialização, mas que ganhou espaço de uns anos para cá, principalmente ocupando o vácuo deixado pelo poder público. Em São Paulo, por exemplo, desde o início da pandemia, o Estado arrecadou 816 milhões de reais com as empresas, em doações para a compra de insumos. Vamos às nossas convidadas de hoje, a Bettina Greisser, que é médica, mestre em pediatria pela Unifesp e sócia fundadora da Lynx, uma agência de marketing de causa que desenvolve projetos de impacto positivo, e a Abel Morredaui, que é jornalista da Escola de Comunicações e Artes da USP e diretora de conteúdo do Instituto Brasil Agosto. Bettina, primeiro, sejam bem-vindas as duas. Bettina, quando a gente fala em responsabilidade social aqui no Brasil, a gente começa a falar de que forma, o que é responsabilidade social e como a sua agência está inserida nisso? Bom, Pablo, obrigada aí pelo convite, um prazer estar aqui com você, com a Bel, conversando aí sobre esse tema que é tão importante, às vezes a gente fala tão pouco, né? Eu acho que é isso, que a responsabilidade social, como você falou, ela já existe desde a época da Revolução Industrial, né? Mas digamos que da década de 80 para cá, ela começa a ficar um pouco mais estruturada, tá? Então, se a gente for dividir em ciclos de 15 anos, de 80 a 95, assim você tinha a era da filantropia, com uma visão bem assistencialista das empresas, começa a existir as fundações, institutos, mas ainda muito pautada nos interesses do dono do negócio e um pouco de voluntariado dessa questão de participação de empresa cidadã. Aí, com o tempo, começa a aparecer uma noção de que a empresa não tem que dar só lucro para o acionista, né? E aparece o tal do termo dos stakeholders, né? Como é que essa empresa, então, ela vai atender aos interesses dos diversos públicos, né? E não apenas dos acionistas. E aí a gente entra, então, digamos, numa era da sustentabilidade, né? Que aí todo mundo começou a falar da sustentabilidade, aonde o foco ainda era muito você reduzir o impacto negativo, né? E a gente entra naquela era de políticas de sustentabilidade, indicadores e relatórios e reportes, e também da questão ambiental, né? Lembrando da sustentabilidade, quando você fala que é você equilibrar os interesses econômicos com os sociais e os ambientais. Então, ganha muita força a sustentabilidade na face que você economiza, né? Então, a ecoeficiência, toda essa questão ambiental, seja por um medo, né, de sofrer algum tipo de sanção, seja para a economia de redução de custos mesmo. E aí, nos últimos 15, 20 anos, eu falo que a gente está entrando na era do propósito, né? A era onde as empresas, elas realmente têm que ter uma atuação com impacto positivo. Tá, é isso. Então, as empresas um pouco mais conectadas com os desafios da sociedade, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, os desafios globais e locais, e as empresas começando a ter essa atuação social mais focada no negócio delas, né? E as marcas apoiando causas, a sociedade exigindo cada vez mais. E uma outra noção mais moderna nesta nova economia, que é o que o Porter chama do tal do valor compartilhado. Como é que você consegue repensar o seu negócio para que você obtenha um lucro atendendo às demandas da sociedade, né? Então, esse é o novo modelo de negócio que eu acho que agora a gente vê surgir muito rápido com essas startups, agora com o Covid, a gente vendo as health tech surgirem diariamente para atender às demandas da sociedade, e as empresas que não querem ser disruptadas, elas estão entendendo que elas também vão ter que se direcionar para essa busca do propósito, né? E é bem nesse território que a Lynx atua, né? Essa agência, a gente acredita que o propósito e o lucro das empresas, eles têm que ser redefinidos para que elas possam criar valor para a sociedade, que essa é a função, né? Não existe a empresa e a responsabilidade social. Como é que você consegue ter uma atuação que ela é menos pontual e mais estratégica? Então, a nossa atuação é sempre isso. A gente ajuda a tangibilizar esse propósito, né? Então, seja através de, eu não sei que causa que eu atuo, mas como é que eu faço essa parte de descobrir a estratégia? Outra coisa, não, eu já tenho uma estratégia, mas eu não tenho braços e pernas para fazer acontecer. Aí a gente é de uma holding de comunicação, a gente ajuda a tangibilizar, a fazer os projetos acontecer, e obviamente a parte da comunicação, que às vezes a própria comunicação, ela ajuda na transformação.
Mas o que a gente acredita que é isso, que não são ações pontuais, são programas estruturados, onde o propósito começa a entrar com o DNA da marca e essa marca consegue efetivamente fazer uma transformação e uma contribuição para um mundo melhor. Links, a agência, do outro lado, Brasil Agosto. Bel, o que é o Brasil Agosto e como ele aparece no interesse público? O Instituto Brasil Agosto foi fundado pela chefe Ana Luísa Trajano. Muita gente já conhece. Ela tem uma longa pesquisa sobre a cultura culinária brasileira, né? Então, em 2003, quando ela voltou para o Brasil, depois de estudar culinária na Itália, ela voltou com um incômodo, assim, por que o brasileiro não dá importância para a própria comida, para os ingredientes, para as técnicas, para as receitas brasileiras, né? Por que quando a gente vai receber convidados em casa, a gente, em geral, faz uma comida italiana, uma comida francesa, diferente dos italianos, que eles têm esse amor pela cozinha brasileira. Ela voltou, viajou por mais de 50 cidades brasileiras, e esse trabalho deu origem a um livro e ao restaurante Brasil Agosto, que ela teve aqui em São Paulo por mais de 10 anos. Em 2013, ela resolveu fechar o restaurante e daí, com essa preocupação de transformar a missão dela, né, num legado e realmente ter essa coisa do que eu posso deixar para as pessoas, ela colocou todo o trabalho dela no Instituto. Então, a ideia era a gente poder compartilhar essas pesquisas e essa valorização da cozinha brasileira com mais gente. Então, o Instituto nasce com essa missão de valorizar a cozinha brasileira, seus ingredientes, receitas e técnicas. E agora, na pandemia, a gente teve um trabalho extra que foi de ajudar outros grupos, ajudar mais gente e trazer a valorização dos pequenos produtores também. Aí eu quero perguntar a ambas sobre a questão da responsabilização nesse momento. Você citou a pandemia, Bel, Bettina citou a identidade das empresas e como valorizar essa identidade, trazer essa identidade mais próxima dos clientes, não só clientes, mas também numa sociedade de uma maneira geral. Como é que essas empresas, a partir da responsabilidade social, como é que essas empresas passam a se aproximar nesse período de pandemia do socorro a estados e municípios no combate, por exemplo, ao coronavírus? Gostaria de te ouvir primeiro, Bel, e depois a Bettina. Tá, eu vou contar um pouco da história do Instituto, tá? Então, a gente tem esse trabalho de valorização dos ingredientes e das receitas brasileiras. Quando começou a pandemia, as pessoas todas ficaram trancadas em casa, o que a Ana Luísa pensou? Assim, as pessoas vão ter que cozinhar mais. E por que não cozinhar mais cozinha brasileira? Ela tinha um conteúdo muito grande de mais de 50 vídeos ensinando a preparar receitas baseadas em ingredientes típicos da nossa cesta básica. Então ela falou, vou soltar esses vídeos nas plataformas do Instituto. Era um projeto até de televisão que ela tinha, falou, não estava nem finalizado, falou assim, vamos antecipar o lançamento disso para poder ajudar as pessoas que estão em casa. E no paralelo disso, ela falou assim, bom, eu queria também ter uma campanha de doação de cestas básicas, para justamente ajudar quem não tem nem o que comer. E a gente ficou pensando assim, mas como a gente faz? Né? Eu estava contando um pouco para a Bettina, o Instituto é praticamente uma plataforma de conteúdo sobre cozinha brasileira. A gente não tem esse know-how de ajudar, de doações e tal, de ajudar outras comunidades. O que a gente tem é uma coisa educativa, então a gente já fez alguns trabalhos sociais, desde com mulheres vítimas de violência, a gente já deu cursos daí ensinando a fazer receitas brasileiras para elas poderem ter ali uma forma de renda. A gente já deu cursos para crianças em situação de vulnerabilidade, mas a gente tinha também essa necessidade de poder ajudar nesse momento de pandemia. Então, criou-se essa campanha, que foi a Ação Emergencial Vale do Ribeira. A gente tem um trabalho desde o ano passado com comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. A gente fez algumas ações, a gente fez um fórum, a gente fez um seminário com o IFAM, para trabalhar com essas comunidades e dar luz para essa produção deles. Então, a gente foi atrás de parceiros que tinham um pouco mais desse know-how de arrecadação de verbas, de distribuição de alimentos, e criou essa ação para poder comprar a produção dos pequenos produtores do Vale do Ribeira, esses pequenos produtores quilombolas e caiçaras, e com esses alimentos, com o dinheiro arrecadado, a gente comprou os alimentos deles para distribuir para famílias que estavam passando fome durante a pandemia. Então, assim, foi uma ação pontual, mas que juntou o propósito do Instituto de trabalhar com cozinha brasileira, cultura culinária brasileira e alimentar outras pessoas. Não, eu acho que, eu gosto quando você falou, né, Fábio, que fala assim, nesse momento que estamos vivendo, né, onde o governo, né, falando da responsabilidade social das empresas nessa conjuntura atual Brasil, né, onde a gente tem
um governo federal onde o presidente não acredita em isolamento social. Então, se a gente vai combater a epidemia, a gente vai ter que combater todos juntos. E as empresas vão ter que assumir um papel no controle desta epidemia de uma forma muito presente. Tá? Eu acho que é o que a gente estava falando com a Bel, estamos todos nos mobilizando, né? Pequenos empresários, sociedade, pessoas físicas, os próprios governos, né, com seus desafios. Então, o que eu acho que é o papel das empresas agora, mais do que nunca, é usar do seu poder e das suas competências para realmente ajudar a gente a voltar a nos desenvolver como sociedade. Tá? Então, a gente entra nessa era do propósito, que eu falo, onde o governo ele não vai mais resolver todos os problemas sozinhos. E o próprio consumidor, ele espera que as empresas participem. Eles querem as marcas com causas, né? Ele quer consumir marcas que apoiam causas que ele acredita. Ele não quer uma empresa que está só preocupada em lucrar, ele quer alguém que esteja contribuindo para a gente sair dessa crise, né? Quando a gente fala que as empresas, a responsabilidade social de hoje, ela tem que ser uma coisa genuína. Não dá mais para fazer uma ação pontual. Tem que ter consistência, tem que ter o tempo. E tem que ter o que a gente fala que é walk the talk, né? Você tem que fazer de dentro para fora. Não adianta você fazer uma campanha linda de diversidade, de Black Lives Matter, e não ter um programa interno para que você tenha mais mulheres na liderança ou mais negros nas posições de liderança da empresa. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter as empresas sendo cobradas e atuando de uma forma mais estratégica e transformadora. Esse é justamente o tema que eu quero tratar no próximo bloco. Você muito bem lembrou a situação do Black Lives Matter e eu quero lembrar disso no próximo bloco. Depois do intervalo, Capital Natural volta daqui a pouco. Até já. O Capital Natural está de volta, hoje falando sobre responsabilidade social diante da pandemia do novo coronavírus. Nossas convidadas são a Bettina Greisser, que é sócia fundadora da agência Lynx e desenvolve projetos de impacto positivo, e a Bel Morredaui, que é diretora de conteúdo do Instituto Brasil Agosto. Bettina, no último bloco você muito bem lembrou a campanha Black Lives Matter e você falou que não adianta fazer uma linda campanha se você não tem na sua empresa voz. Como é que a responsabilidade social ela pode ser comparada hoje ao que era, por exemplo, há uma década ou há 2 décadas nessa história envolvendo as empresas? As empresas passaram a entender que não adianta ter um discurso da boca para fora, é preciso ter também uma mudança dentro, mudança estrutural? Eu acho que assim, que desde que começou a era da sustentabilidade, você começa a ter esses conceitos da cadeia, mas mais numa linha de economia circular. E eu acho que quando a gente vive esta nova era digital, onde as pessoas começam a ter voz, isso começa a pautar as empresas também, porque afinal de contas, os próprios funcionários da empresa, eles também são uma representatividade da sociedade. Então, a pressão não adianta mais você falar que faz uma campanha. Bom, campanha, o que é essa campanha? Deixa eu ver como é que é lá dentro. O que a gente fala é isso? A empresa não precisa ter tudo resolvido. Não é fácil você mudar uma cultura de anos, mas você precisa ter um plano. Você precisa ter um plano e aos poucos você vai realmente mudando. Então, é nisso que a gente acredita. Você pode apoiar uma causa, você não precisa, então quer dizer que se eu não tiver 50% de mulher na liderança, eu não posso apoiar a causa? Não, você pode. Você pode falar, olha, agora eu tenho 15, mas eu acredito que daqui a 2 anos eu consigo dobrar esse percentual. E a mesma coisa para o Black Lives Matter, né? Eu vou investir em educação de jovens da raça negra. Por quê? Porque eu quero que daqui a 10 anos eu consiga contratar alguém numa posição de liderança maior. Então é isso, as empresas têm um grande poder, é aí que está o poder das empresas, né? De você eu estou lembrando agora uma vez que eu vi, agora acho que foi a Melinda Gates contando que o processo seletivo dela, ela não olha mais a universidade no currículo. Porque se você olha a universidade, você já está tendo um viés na seleção de quem você coloca para dentro. Então eu acho que são políticas que vão melhorando, que você
sim, são políticas afirmativas que são necessárias para que a gente chegue a ter uma representatividade nas empresas que seja uma representatividade da sociedade. E é assim que a gente vai caminhar para uma sociedade mais justa e mais igual. Posso fazer um comentário? A gente, no ano passado, que a gente começou, eu estava contando para vocês, que a gente começou um trabalho com as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, né? Lá no Instituto Brasil Agosto. E a gente quis fazer um evento aqui em São Paulo para comentar um pouco sobre a cultura quilombola e a forma de produção deles. Enfim, eles são um dos maiores produtores de banana orgânica do Brasil. Enfim, a gente quis trazer essa discussão aqui para São Paulo. E a gente estava conversando no grupo do Instituto Brasil Agosto, assim, como que a gente, um grupo de brancos, ninguém é quilombola, ninguém nem é negro, vai poder propor essa discussão? Quem somos nós para poder propor essa discussão? Mas, ao mesmo tempo, nós temos um palco, né, digamos assim, a gente tem essa possibilidade a gente tinha, inclusive, a gente tem uma parceria com a FMU, a gente tinha ali um espaço, um auditório deles, onde a gente poderia fazer essa discussão. Por que não usar isso? E como a gente pode se envolver com eles de uma forma que não seja se apropriar do discurso deles, muito pelo contrário. Então a gente trouxe lideranças quilombolas do Vale do Ribeira para São Paulo e a gente deu palco para elas. A gente falou assim, então vocês falam, a gente propõe alguns temas, mas temas conversados com elas, e vocês vão conversar com a plateia. Então, assim, não estamos impondo, mas estamos também participando dessa conversa. Né? Não é porque a gente não tem essa representatividade interna que a gente não pode ter esse interesse de participar dessa discussão e colocar essa discussão na mesa. Pois é, Bel, o discurso você ensina, mas a afetividade, muitas vezes, ela vem contigo. Como é que é trazer a afetividade nesse momento, ainda mais no momento de pandemia, que você tem um isolamento físico, você tem uma série de protocolos a serem seguidos, você se aproximar dessas comunidades, trazer a afetividade junto com o discurso? Obviamente é uma questão delicada e é uma preocupação nossa, porque é isso, a gente fez, né, com as comunidades quilombolas, a gente teve algumas ações, a gente foi lá, o nosso chefe pesquisador foi lá, participou de algumas discussões lá com eles, mas agora nesse momento eles nem querem receber ninguém da cidade, né, porque é perigoso. Quanto mais contato que eles tiverem externo, é mais perigoso porque é mais chance de ter o vírus. Mas a gente precisava comunicar isso para eles, que a gente tinha esse interesse de ajudá-los a escoar a produção, porque o que foi isso? Eles têm uma produção muito grande de alimentos, muito dela é base da merenda escolar, da região ali do Vale do Ribeira. Com as escolas fechadas, eles não tinham para quem vender. Então a gente foi lá, com o dinheiro arrecadado com a campanha, a gente comprou esses alimentos para poder distribuir aqui em São Paulo. E daí também teve essa outra ponta. A gente teve uma parte da distribuição na Brasilândia, com quem a gente também não tinha um contato físico. Mas a gente fez um contato virtual, conversou com eles e a gente também contou com muitos parceiros. Então a gente teve, por exemplo, o ISA, que é o Instituto Socioambiental, está lá no Vale do Ribeira. Eles conhecem as comunidades, eles estão o tempo inteiro em contato com eles e eles fizeram esse link com a gente. Falaram assim, olha, o Instituto Brasil Agosto tem essa possibilidade de levantar essa campanha e eles querem fazer isso. E a gente fez, enfim, calls, foi conversando até para ver o que interessaria para eles, né? Como funcionaria essa campanha, porque, mais uma vez, aquela coisa, não vamos nós inventar daqui algo que da nossa cabeça parece ser incrível se não funciona para eles. Então teve essa preocupação de conversar com eles, daí também quando foi essa entrega a gente entregou mais de 10 toneladas de alimentos na Brasilândia, a gente também conversou com o líder comunitário deles virtualmente, com o Olegário, a gente conversou virtualmente, a gente não chegou a ir lá antes da entrega, e falou, olha, a gente tem essa possibilidade. Ele, olha, a gente está entregando 100, 200 cestas de alimentos todo final de semana. Como que vocês podem ajudar? Daí a gente pensou e organizou, e foi uma logística gigante, porque você imagina 10 toneladas de alimento in natura. Então, assim, banana, mandioca, inhame, cará, mamão, farinha de mandioca, era muito alimento, diferente das cestas industrializadas, que já vem até empacotadas do mercado, esses produtos vieram dos produtores, eram dentro de caixas e caixas de produtos. E era um caminhão gigantesco, que também tinha essa preocupação. O motorista veio do Vale do Ribeira e ele também não podia ficar ali. A Brasilândia foi escolhida pelo Instituto Brasil Agosto porque é uma das regiões que mais sofreram com a pandemia. Alto índice de contaminação. Então a gente também tinha essa preocupação desse motorista que não podia ficar lá o tempo inteiro e correndo riscos também. Então a gente conversou, falou, olha, funciona para vocês? Ó, mandamos foto do caminhão. O caminhão passa, não passa? Onde que a gente vai entregar? Como vai ser essa entrega? De forma... Quantos voluntários vão participar? De forma que seja segura para todo mundo?
E foi maravilhoso, tipo, ver o retorno que a gente teve, tanto da comunidade quanto desse líder. A gente teve um pouco mais de contato com ele, óbvio, mas também na comunidade, ver as pessoas recebendo aqueles alimentos. A gente acabou atendendo mais de 1.000 famílias. Ele estava atendendo, em média, 100, 200 famílias por final de semana. De repente, chegou lá comida suficiente para mais de 1.000 famílias. Foi uma logística enlouquecedora, mas é óbvio que nesse momento que está todo mundo passando fome, tem tanta gente passando fome, óbvio que ele não se recusa a isso. E óbvio que a gente foi achando, porque no final a gente fez entrega em 2 pontos, mais uma creche. Então, assim, também foi uma coisa de equilibrar o que era possível ali naquele dia, mas deu certo, deu muito certo, né? Deu para perceber que responsabilidade social está intimamente ligado a afeto e a respeito também. Capital Natural faz aqui a sua segunda pausa, daqui a pouco tem mais um bloco. Até já. O Capital Natural está de volta no terceiro bloco, hoje falando sobre responsabilidade social diante da pandemia do novo coronavírus. Nossas convidadas são a Bettina Greisser, que é sócia fundadora da agência Links e desenvolve projetos de impacto positivo, e a Bel Borredaui, que é diretora de conteúdo do Instituto Brasil Agosto. Bettina, você acha que essa crise sanitária que a pandemia acabou nos causando pode trazer uma mudança no pensamento das empresas e da sociedade no pós-pandemia sobre responsabilidade social? Eu sou super otimista. Acredito que sim, Fábio. Eu acho que mais do que nunca as empresas estão vendo que elas têm que contribuir, que elas podem ter um impacto gigantesco, né? O que a Bel está falando, está todo mundo se mobilizando, né, para conseguir transformar. Eu acho que o momento agora ele é de investir, né? As empresas têm que fazer a economia girar, né? Preservar seus funcionários, preservar a renda de toda a cadeia. Eu tenho a questão da testagem. A gente lá na Links desenvolveu uma plataforma de saúde, né? Nessa nosso interesse também de fazer algo que seja eficiente para a epidemia, que chama SaúdeX, onde a gente ajuda as empresas a fazer essa gestão de Covid no intuito de identificar indivíduos infectados e você conseguir combater esses surtos, né? Então isso, eu gosto muito da fala do diretor da OMS, que fala que você não vai conseguir combater essa epidemia de olhos fechados, você tem que testar. Então tem que testar, rastrear, monitorar, né? A gente tem essa plataforma de monitoramento de sintomas, e que eu acho que é super importante. Outra linha de atuação que a gente atua muito, que é essa participação das doações, né? E aí eu gosto bastante de uma linha de atuação em parceria com o poder público, né? Como que as empresas podem usar a sua expertise em gestão e fazer as coisas acontecerem rápido, repensar os seus produtos, né? Então, por exemplo, eu atuei muito próximo da Ambev durante essa epidemia. A Ambev é uma empresa que é isso, que ela parou para pensar o que eu posso fazer, né? Eu posso ressignificar minha fábrica, fabricar álcool gel. A gente participei de um projeto de produção de EPIs com os PETs de Guaraná, foram doados mais de 3 milhões de EPI, os projetos agora a gente ficou pensando o que a gente vai fazer com 30 impressoras 3D que tem dentro da fábrica. Então, como é que eu posso usar o meu ativo para resolver esse problema atual? E vão ser doados agora videolaringoscópios, que são equipamentos que custavam cada um $2.000, e com essa fabricação 3D ele custa R$50. Né? Então, as empresas elas têm uma expertise que pode ser muito bem utilizada. Eu acho que a pandemia veio para isso, para a gente sair daqui com uma cultura mais colaborativa, que é o que a Bel falou. Não dá para ter alguém passando fome no Vale do Ribeira e eu achar que a minha empresa está bem aqui. A gente só vai estar bem quando todos estiverem bem. E o Covid traz isso gritante, né? Que não dá para eu não ter Covid aqui e ter Covid na Brasilândia. A gente precisa ter uma atuação como um todo. Então, eu estou bem otimista em relação, óbvio que para isso a economia precisa girar, as empresas precisam sobreviver, né, e garantir que elas vão ter o lucro para que elas possam ter o lucro admirado. Bel, você nos descreveu uma experiência muito importante para o Brasil Agosto e muito importante para os moradores de boa parte do estado de São Paulo. O que essa experiência ensinou vocês e vocês pretendem seguir mesmo depois da pandemia?
Olha, com essa experiência específica eu não tenho certeza, porque é exatamente isso. A gente não tinha esse know-how de arrecadação de dinheiro e de distribuição de alimentos, mas a gente tem uma série de outras ações possíveis que têm um impacto positivo, tanto nas comunidades do Vale do Ribeira, quanto em outras comunidades aqui de São Paulo. E isso, sem dúvida, a gente vai continuar fazendo, porque isso faz parte do DNA do Instituto Brasil Agosto. Que é essa coisa socioeducativa, de repente, estar dando aula para crianças em situação de vulnerabilidade, terem uma oportunidade de ter um outro curso ou uma formação lá para frente. A gente fez, no ano passado, um curso com a Janaína Rueda, chefe de cozinha, lá no Instituto Brasil Agosto, para ajudar cozinheiros da Vai-Vai a aprenderem receitas brasileiras para eles poderem fazer eventos de arrecadação de verbas para a própria escola de samba. Então, assim, tem uma série de ações que a gente já fez, que a gente pretende continuar fazendo sim, porque é isso, não dá para a gente se fechar na nossa bolha, especialmente no momento de pandemia, né, mesmo todo mundo fechado dentro de casa, a gente tem justamente que olhar para fora e ver, assim, quem precisa de ajuda e como a gente pode ajudar. E daí aquilo que a Betina também estava falando no início, e não é um ajudar falso, um assistencialismo simplesmente por um marketing ou não. Como eu posso ajudar de uma forma que tenha a ver com a minha missão, que tenha a ver com o nosso DNA, com a nossa preocupação. Então é isso. Eu, como Instituto Brasil Agosto, ajudo ensinando receitas brasileiras, ensinando as pessoas a desfrutarem melhor do que a gente tem na terra, né? Então, desfrutar dos ingredientes produzidos no Vale do Ribeira, de pequenos produtores, e eu aqui em São Paulo poder comprar desses pequenos produtores. Então, sem dúvida, essas ações vão só se multiplicar. E que bom, não dá para dizer que a pandemia traz algo de bom, mas acho que abre esse olhar para muita gente, para muitas empresas, de que é possível ajudar dessas outras formas, né? E essa multiplicação dessas ações. Que bom estar acompanhado de pessoas otimistas. Mulheres, muito obrigado pelas palavras. Bom fim de semana para vocês e até uma próxima oportunidade. E a você que nos acompanhou no Capital Natural, uma ótima semana pela frente. Cuide-se, fique bem e nos acompanhe nas nossas redes sociais também. Até o próximo sábado.